verse 14. Capítulo 1, versículo 14. John 1:14. João 1:14. And the Word became flesh and dwelt among us, and we saw his glory. Glory as the only begotten from the Father, full of grace and truth. João 1:14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. And then notice what he says in verse 16. Agora veja o que ele diz no versículo 16. For of his fullness we have all received, and grace upon grace. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. This is that lavishing out of his grace upon us. Isso é um derramar da graça de Deus sobre nós. Our Lord Jesus is full of grace, Nosso Senhor Jesus é cheio de graça, and out of our Lord Jesus, e do Senhor Jesus we receive grace upon grace upon grace upon grace. nós temos recebido graça sobre graça, sobre graça, sobre graça. There's an unlimited supply Há um suprimento ilimitado of this wonderful grace, dessa graça maravilhosa. and let's remember, Vamos nos lembrar, our Father delights in manifesting this grace to us. que o nosso Pai, ele tem prazer em manifestar essa graça a nós. So he's full of grace, Ele é cheio de graça. and we receive grace upon grace. E nós recebemos graça sobre graça. I think John is saying there's an unlimited supply. It just keeps flowing out of our Lord Jesus. Eu creio que o João está dizendo aqui que há um suprimento ilimitado, que apenas continua a fluir do Senhor Jesus. Verse 17. Agora olha o versículo 17. For the law was given through Moses, grace and truth were realized through Jesus Christ. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Now, the law was given in order to help us see how much we need our God. A lei foi dada para que pudéssemos ver quanta necessidade temos do nosso Deus. It helps us understand what it is that God requires of us. E entendermos quais são os requerimentos de Deus para conosco. And Moses gave us this law. E essa lei nos foi dada por intermédio de Moisés. But John wants to make it very clear to us. Mas João quer trazer bastante clareza a nós. It's not that God is saying there's anything wrong with the law. Não é que Deus enviou alguma coisa errada junto com a lei. The problem is in our being able to fulfill the law, keep the law, O problema não estava com a obey lei. the law. O problema estava conosco, em cumprirmos a lei. So rather than giving us more law, Então, ao invés dele nos dar mais lei, the incarnate Word of God, então a palavra encarnada de Deus, the Lord Jesus, Senhor Jesus, was full of grace, ele era cheio de graça. and we receive from him grace upon grace. Nós recebemos dele graça sobre graça. Now, what does this grace do? Agora, o que é que essa graça fez? It helps us live according to what God wanted in the law. Ela nos ajudou e nos ajuda a vivermos de acordo com a vontade de Deus, como ele queria, através da lei, quando ele deu a lei. Because grace here in chapter 1 Porque graça aqui no capítulo 1, is a person. graça aqui é uma He's pessoa, the incarnated Son of God, é o Filho encarnado de Deus, the eternal Son of God. é o eterno Filho de Deus. He's always been the Son of God. Ele sempre tem sido o Filho de Deus. He's the perfect Son of God. Ele é o perfeito Filho de Deus. And when he became a human being, Quando ele se tornou um ser humano, he demonstrated what grace is like, what it really is. ele demonstrou o que a graça realmente é e com que ela se parece. And let's look at verse 18. Olha o versículo 18. No one has seen God at any time. Ninguém jamais viu a Deus. The only begotten Son who is in the bosom of the Father, he has explained him. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Now,
Probably some point in your life, you've heard somebody ask something about what kind of a God is he? What's he like? Talvez num ponto da sua vida alguém te perguntou, tenha te perguntado, Deus para você se parece com o quê? And John tells us, João nos diz aqui com que ele se no parece. one has seen God at any time. Ele diz, ninguém jamais viu a Deus. But through the Lord Jesus, Mas através do Senhor Jesus, God has revealed him to us. Deus explicou-se, Deus revelou-se a nós. I remember when I was a teenager, Eu me lembro quando eu era um jovem, the way I thought about God. quando eu tinha esses pensamentos acerca de I Deus. don't know why I thought this way. Eu não sei por que eu pensava assim. But if you had asked me to draw a picture of God when I was 14 years old, Mas quando eu tinha 14 anos, se você me pedisse para fazer um retrato de Deus, my picture would be of a person with a long beard. esse retrato, então, seria de uma pessoa com a barba longa. He always had an angry look on his face, Ele sempre teve um olhar irado, uma face fechada. and he had a big stick, and he liked to use the stick. Ele tinha uma vara longa aqui na mão dele e ele gostava de usá-la. Now, this was my understanding of him. Esse era o meu entendimento de Deus. I don't know where I got this understanding. Eu não sei aonde eu Confirma com ela. But peguei. when I came to know the Lord Jesus, Mas quando eu conheci o Senhor Jesus, I discovered my understanding of God was totally wrong. eu descobri que o meu entendimento acerca de Deus estava totalmente errado. That he's the God of all grace. Ele é o Deus de toda graça. He enjoys giving grace. E ele se alegra em nos conceder da sua graça. And in his Son we find grace upon grace. E no seu Filho nós encontramos graça sobre graça. So, dear brothers and sisters, Então, queridos irmãos e irmãs, we have God the Father as the God of all grace. nós temos Deus o Pai como Deus de toda graça. We have the Son as the incarnate grace of God. Temos o Filho como a graça encarnada de Deus. If you really want to get clear in your heart what grace is, Se você quer realmente ter clareza no seu coração do que é a graça, then read the Gospels então leia novamente os evangelhos. about how the Lord Jesus lived, Veja como o Senhor Jesus viveu, how he spoke, como ele falou, what he did. o que ele fez. It was all manifestation of grace. Tudo foi uma manifestação de graça. So even though he didn't live by the law, Mesmo que ele não viveu pela lei, he kept the law. ele manteve, ele guardou a lei. Now this is what can happen to us, Isso é o que pode acontecer conosco. because the law is God's standard. Porque a lei, ela é o padrão de Deus. This is what pleases him. Esse é o padrão que lhe agrada. This is the kind of living, of conduct that he wants from his children. Esse é o tipo de conduta que ele quer ver da parte dos seus filhos. But man has fallen, Mas o homem falhou. is not able to live that law. O homem não foi capaz de viver de acordo com esse padrão da lei. And so he sent his son, Então Deus enviou o seu filho. that when we believe in his son, Então quando nós cremos no seu filho, his son comes to live in us, o filho vem habitar em nós, and we experience his life, nós experimentamos a sua vida, we experience his grace. nós experimentamos a sua graça. And the more of his grace we experience, Quanto mais experimentamos da graça dele, the more we're able to live the way God designed for us to live. mais seremos capazes de viver de acordo com aquilo que Deus deseja que vivamos.